Quando eu falei, não, nós não vamos responder, nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, uma outra visão. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Ou seja, todos os indícios levam a família Bolsonaro e aí enfiam no brasão. Você falou que no dia seguinte da morte da Marielle, o Rony Lessa foi na casa do Bolsonaro. Aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Há uma cena que resume tudo o que você precisa entender sobre a disputa política brasileira nos últimos anos. Imagine uma quadra inteira de acusações mútuas. De um lado, grupos apontam para o outro e gritam que existe um gabinete do ódio, que há máquinas de desinformação, que existem robôs que ficam ali atacando opositores e que influenciadores recebem orientações de quem está no poder para disseminar fake news. Do outro lado, exatamente a mesma acusação volta, com as mesmas palavras, mas dirigidas para trás. A diferença? As consequências são completamente distintas conforme quem está fazendo a denúncia. É aquela coisa, acusem-nos daquilo que nós fazemos. Essa contradição não é acidental, é estrutural. E é isso que a gente vai decompor por aqui. Começamos em 2022. Naquele ano, o Brasil vivia uma eleição polarizada. Até hoje fala-se do gabinete do ódio bolsonarista como se fosse um fantasma que ninguém conseguiu provar. Inquéritos foram abertos, acusações voaram. O ministro Alexandre de Moraes conduziu investigações, mas a comprovação nunca saiu do papel. Nunca houve sentença definitiva. Nunca houve condenação estruturada que dissesse: eis a máquina, eis as pessoas, eis a condenação, eis a coordenação formal. O que houve foram investigações, acusações suspeitas, mas nada que fechasse a narrativa. Agora, entre 2020 e hoje, você vê outra máquina funcionando. E dessa vez não é um fantasma. A Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, juntamente com o PT nacional, realiza reuniões diárias. Não é segredo. Deputados confirmaram. Gilmar Tato falou disso publicamente. Líderes petistas comentam sobre isso. A cada manhã, por volta das 8 horas, acontecem os encontros virtuais com conselheiros da SECOM, dirigentes do PT e líderes do partido na Câmara e no Senado. A pauta é simples. Decidem o que as redes sociais vão falar naquele dia. Qual é o assunto? Como atacar adversários? Como defender o governo? Influenciadores são chamados, não para uma reunião casual, para receber orientações. Professor, e Freixo, a gente está junto aí para conquistar, né? A gente sabe que a batalha no Rio de Janeiro pelo governo é um pouco mais complicada, mas que a gente vai conseguir, através dessa união de tantas pessoas diferentes aqui e com tanta potência, para tentar levar as pessoas para o caminho do amor, como a sua campanha vem dizendo tão bem, tão perfeitamente. A gente precisa eleger o Freixo, senão o Rio de Janeiro morre. E aqui vem outro ponto crítico, quando investigações, documentação, fotos de reuniões, confirmações de líderes mostram que o PT está fazendo exatamente aquilo que acusou a direita de fazer. A narrativa não muda. A máquina institucional não responde da mesma forma. Compare com o que aconteceu com André Janones. Janones é deputado federal. Em 2022, durante a campanha eleitoral, ele criou fake news, não por encomenda, iniciativa própria. Mas depois, cheio de vaidade, resolveu contar a história em um livro chamado Janonismo Cultural. O uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. Na própria obra, ele explica detalhadamente como fabricou notícias falsas para ajudar o Lula e vencer Bolsonaro. Como se estivesse descrevendo uma estratégia inteligente, uma tática vencedora. Bolsonaristas pediram investigação criminal. Deputados levaram ao STF e aí, nada. Não aconteceu absolutamente nada. Nenhum inquérito de repercussão, nenhuma operação,
nenhuma cassação, nenhuma condenação. Janones segue deputado, segue influente, segue atuando, segue mentindo. O sistema não se moveu contra ele. Quando eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, com uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo, são pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso, é subjetivo. É o que a gente faz para desviar o foco. Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. E aí, o que eu fiz à época? Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era então meu aliado. E nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebiano, imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto. Então eu tinha mesmo esse conteúdo. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebiano e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebiano servindo água pro Bolsonaro, conversa com o bastidor, não tinha nada demais. Mas eu não falei que tinha algo demais, eles deduziram isso. Porém, tem muito mais. E é aqui que a máquina fica mais obscena ainda. Uma das fake news mais absurdas que nós tivemos foi a do jornalista Guilherme Amado do Metrópolis, que lançou uma fake news absurda que colocou o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, atrás das grades. Ele havia lançado essa matéria dizendo que, investigado, o ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. Ele, vendo que ia complicar para o lado dele, ele muda essa matéria e modifica para a seguinte: investigado Martins teve entrada registrada no ZEUA e depois evaporou. Então o Guilherme Amado fez aí essa matéria, só que aí depois, quando viu que, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, vai dar merda, ele percebeu que vai dar merda, aí o que ele fez? Mudou a matéria, mudou o título. Quando ele percebeu, vai dar merda aqui, aí ele mudou o título. Aí olha como é que ele colocou esse título aí. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Então aí ali ele se ligou. É a mesma matéria, você tá percebendo? Ele mudou o título da matéria. Ele foi lá e editou. É a mesma matéria, tá bom? Ele foi lá e editou. Então, ó, pra ficar mais claro, aqui estão as duas. Ó, as duas é a mesma matéria com o primeiro título e depois com o título modificado, tá? Jéssica Vitória, que era uma jovem, como vocês podem estar lembrados, tinha 27 anos na época e em 2021 a página Choquei publicou uma fake news sobre ela. A mentira circulou, cresceu, foi compartilhada, ampliada. Jéssica não resistiu, tirou a própria... Seu suicídio foi consequência direta de desinformação disseminada por um perfil que depois passaria a ser investigado. Rafael Souza Oliveira é o dono da Choquei. A página teve origem, cresceu, começou a vender publicidade, começou a atacar adversários políticos, começou a disseminar conteúdo que beneficiava grupos de esquerda. As transferências de dinheiro que chegavam para a página eram volumosas. Mais de R$270 mil em pagamentos diretos de produtores de conteúdo investigados. R$100 mil em publicidade. Enquanto a Choquei publicava mais de 10 conteúdos políticos por hora durante o segundo turno de 2022. Aquela jovem que morreu? Ninguém foi responsabilizado à época e nem até agora nada, pessoal. Mas a investigação que seguiu mostrou que a Choquei operava como máquina de desinformação coordenada em interesses políticos. Recentemente, em abril deste ano, Rafael Souza foi preso. Operação Narcofluxo. Polícia Federal desarticulou organização criminosa. E aqui vem o detalhe que conecta tudo. As transferências que chegavam para a Choquei vinham de perfis ligados ao tráfico de drogas. MC Rian SP, investigado na mesma operação, tinha movimentações financeiras que alcançavam a página. Faz o L, vai dar PT, vai dar... E eu sou Lula, porra. Vai dar PT, vai dar... Então, você tem um esquema que funcionava assim: página de fofocas e fake news, financiada por dinheiro de lavagem ligada ao crime organizado, publicando conteúdo que beneficiava candidatos da esquerda, inclusive o Lula em 2022
disseminando notícias falsas que prejudicavam rivais políticos. E ninguém no sistema institucional agia como se fosse o escândalo de corrupção que deveria ser. Enquanto isso, a direita era acusada de ter um gabinete do ódio invisível. A máquina de desinformação de esquerda não é invisível, ela deixa rastros, reuniões confirmadas por líderes do próprio PT, influenciadores que reconhecem estar em contato com o governo, fluxo de dinheiro documentado, operações que prendem pessoas envolvidas, bots identificados por plataformas de monitoramento como atuando em defesa de candidatos específicos. Brandwatch, plataforma que mapeia comportamento nas redes, identificou um único perfil publicando quase 6.000 posts em apenas 4 dias durante o desfile de carnaval em que homenageava o Lula. Picos de 400 publicações por hora. Isso não é comportamento humano, é automação. Coordenação em massa, 1.000 perfis diferentes, todos operando em sincronia, acumulando mais de 200.000 publicações no mesmo período, todos em defesa do mesmo candidato. O governo atual veta projetos de lei que tentam coibir robôs em eleições. Veta publicamente, enquanto acusa a oposição de manipulação digital. Tem uma inversão perfeita acontecendo. A narrativa sobre o inimigo passa a ser descrição do próprio método. Gabinete do ódio, termo usado para descrever a direita, vira gabinete da ousadia, quando praticado pela esquerda, e ninguém muda o tratamento institucional. Fake news disseminadas por influenciadores de esquerda, com apoio de estruturas governamentais, não geram as mesmas investigações, as mesmas acusações, as mesmas consequências que aquelas atribuídas ao outro lado. É impressionante porque o André Janones confessa publicamente a criação de desinformação em livro e nada acontece. Nenhuma condenação. Rafael Souza operava máquina de fake news financiada por crime organizado. Prisão ocorre por lavagem de dinheiro, não por responsabilidade pelo esquema de desinformação. Nenhuma investigação sobre conflito de interesse ou coordenação ilícita. Enquanto documentos classificados pela Polícia Federal que chegam a autoridades eleitorais para investigar a direita eram tratados como provas de conspiração. O Brasil não tem um problema com fake news abstrato. Tem um problema com aplicação desigual de regras. Com investigações que só puxam uma corda, só puxam para um lado, com instituições que questionam um lado enquanto ignoram o outro, com uma máquina de desinformação que opera em plena luz do dia enquanto o sistema fingia que não via. E aqui está o mais perigoso. Isso não vai desaparecer antes das próximas eleições. A estrutura está instalada, as reuniões continuam, os influenciadores continuam recebendo pauta. Os bots continuam atuando e o sistema continua funcionando sob regras que mudam conforme a cor política de quem está denunciando. Pensa bem, meus amigos. Nós estamos em um momento em que a própria máquina que acusa de manipulação deixa rastros documentados de manipulação idêntica. Mas enquanto você vê o gabinete do ódio bolsonarista ser investigado sem nunca ter produzido nenhuma condenação, vê o gabinete da ousadia petista operando com documentação pública e nenhuma consequência. A questão que fica não é quem faz a fake news, é porque as mesmas ações geram respostas institucionais diferentes. Eu sou Roberto Macedo, se inscreva neste canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!